Boa noite. Eu tô lendo aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, 22 e 23, sobre a formação da mulher. E essa palavra ela me inspira a dizer que algumas coisas. A Bíblia diz que o homem, Deus, ele se formou do pó da terra e Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E a mulher, a palavra diz que Deus deu ao homem todos os animais. Todavia não se achava uma auxiliadora. Então o Senhor Deus fez cair o pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Então quer dizer, você que ouve muita conversa por aí hoje, talvez você não saiba que isso aqui que está sendo lido, que é claramente o que a palavra de Deus está falando. E o versículo 23 vai dizer que 22 vai dizer que o homem transformou a mulher da costela de Adão. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É nisso aqui que eu queria falar. Essa aqui foi a reflexão que Deus ele me trouxe da palavra. A relação do homem com Deus na criação é direta, é dependente, Deus, o homem aqui no versículo do solo fez o Senhor, no versículo 9, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vai dizer que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar. Então, isso foi depois da criação do homem. O homem ele saiu diretamente do pó. A relação que ele teve foi direta com Deus. Só Deus podia dar o fôlego. E Deus fez o homem sair da matéria. Já a relação do homem com Eva, que seria a auxiliadora, né? É uma relação de divisão, é indireta. É uma relação de derivação do homem. Então, a mulher é o segundo ser mais semelhante ao homem, mais parecido com o homem, né? Em questão de semelhança, é o segundo mais próximo. Deus fez mudanças. Deus tornou o corpo da mulher diferente em alguns aspectos para complementar com o do homem. Tanto que a criação da mulher, a palavra diz aqui no versículo 22, que foi tirada da costela de Adão. É o que diz a palavra. Que ela foi tirada da costela de Adão. Então, depois da relação com Deus, a maior intimidade que um homem terá na terra é com a sua esposa. E aqui ainda vai dizer: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É
é aonde poderá haver uma coabitação, haver nascer um filho, né? Haver uma descendência. E ali ele deixar o pai e a mãe, que é fruto daquela relação daquele homem com aquela mulher, para unir-se a uma outra mulher. É como se cada mulher que fosse estar unindo com ele fosse representar a mulher que foi tirada da sua costela. Então a gente entende que a mulher vai exercer uma relação íntima, e embora os dois tenham seus corpos, eles vão ter uma relação de complementação, porque o corpo da mulher e o corpo do homem é diferente um do outro, e essa diferença foi propositada por Deus. E só com essa diferença, só daí que pode haver naturalmente a criação de um terceiro indivíduo. Então a gente percebe que o filho deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, né? Tornando-se uma só carne. Mas de onde que veio tudo isso? Veio do sopro da criação do homem, que Deus soprou as narinas do homem para que ele tivesse vida. Então é muito interessante você pensar que nós, enquanto corpo, enquanto matéria, somos muito ligados uns aos outros e à natureza. Dependemos. Somos matéria da mesma matéria. Mas nós, todos nós, com a natureza, com os recursos, tudo, viemos da criação de Deus, de um Deus que soprou sobre nós, e nós não conseguimos conter muita coisa, muitos efeitos que nós estamos vivendo. Todos nós somos matéria. Então a palavra diz que Deus soprou sobre o homem. Então, após o homem ter vindo a criação da mulher, os dois é uma segunda relação que veio de uma primeira relação, que era a relação do homem com a relação com a mulher, com Deus, do homem com Deus. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. Eu estava pregando aqui sobre Gênesis, a criação do homem e da mulher, e hoje repercute muito eu estar falando isso, e eu estou falando algo que provoca movimentos internos nos seres humanos quando eu falo sobre a criação do homem e a criação da mulher. Todos nós, homens, mulheres, nos colocamos diante dessa realidade e nos vemos, né? Tentamos nos identificar com essa palavra, entender o significado do que é você, imaginar como que é você ser criado de uma costela. Eu imagino que talvez nós, uma coisa que eu imagino é que Adão podia ter um espaço a mais de costela para que Eva pudesse ter saído dali. Eva, ela não foi tirada de um órgão de outra, ela foi tirada especificamente da costela. E a palavra vai dizer que ora
e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Uma coisa que eu acho interessante é, se você for analisar em Provérbios, a mulher, a esposa de má conduta, ela é descrita de forma ruim na palavra, porque a Bíblia descreve que ela é a podridão dos ossos do seu esposo. Então, o que isso quer dizer para nós? Bom, isso tem uma relação direta com Gênesis capítulo 2, versículo 23, onde diz que a mulher saiu da costela de Adão, que é um osso. Isso me revela que aqui na palavra de Deus, que nós somos carne da carne, osso do osso. O homem e a mulher se completam de forma íntima. A relação sexual entre os dois é a expressão da maior intimidade e complementariedade desses corpos. E a mulher, que ela é a podridão dos ossos, ela compartilha de uma relação ruim com aquele homem. O que é descrito de forma tão íntima, que diz que ela é a podridão dos seus ossos, que nos remete a Gênesis. Por quê? Porque a mulher saiu dos ossos de Adão. Então a gente observa que existe um porquê da relação entre um homem e uma mulher ser tão íntima. Existe um porquê de o sexo existir entre o homem e a mulher. Além da questão da reprodução, eles mantêm uma relação de intimidade, de complementariedade muito grande. Eu queria estar deixando essa reflexão. Gente, tudo bem? Paz do Senhor. Eu tô aqui fazendo umas reflexões. Olha só que interessante isso daqui. Eu tô até aqui falando, eu vou fazer um gancho, vou resumir, vou falar aqui uma coisa que eu tô falando aqui brevemente. Tô aqui em Gênesis, né? Tô lendo aqui sobre a criação da mulher. Tudo vídeo aqui. Eu tava aqui lendo que a mulher, Adão caiu no sono profundo e a mulher foi tirada dos ossos, do osso de Adão. A mulher, ela foi tirada de uma parte que não era essencial do corpo de Adão, mas era ao mesmo tempo íntima. É uma parte estrutural e complementar. Eva, ela foi descrita na Bíblia como uma auxiliadora que Adão não tinha e que deveria ser idônea, precisaria ser idônea. Até porque se ela foi tirada de Adão, então representa que Adão tinha essa característica. E aí o que eu acho mais interessante é que lá na palavra, em Provérbios, a mulher que tem má conduta, ela vai ser descrita como uma esposa que ela é a podridão dos ossos do seu esposo. Aquela que envergonha o seu esposo. E aí eu entendo o porquê disso quando eu leio no versículo 23 que a mulher foi tirada do osso. Foi tirada do osso do seu esposo, do homem. Então, o casamento começou de uma relação de derivação do homem para a mulher, e ainda às vezes a gente ainda questiona a relação de dependência, de intimidade, complementariedade dos dois, sendo que Deus constituiu assim. Verdadeiramente, uma mulher, ela vai ser a podridão dos ossos do seu esposo quando ela envergonha, porque de fato, se ela tem uma relação ruim e ela foi tirada de seus ossos,
Então, na intimidade com ele, ela vai apodrecer, eles serão apodrecidos. E aí, continuando no capítulo 3, no capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que a serpente, que era a mais astuta dos animais, ela perguntou para Eva: não foi assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí a gente vê que a serpente, ela reproduz o que a astúcia da serpente de fato é maior, pelo fato de que ela vê a pergunta, ela sabe da pergunta e ela pergunta para Eva: não foi assim que Deus? Então, assim, eu acho interessante de você analisar o caráter de imitação, né? Satanás faz muito tempo que vem tentando imitar dentro da igreja para acabar. Ela vai responder que do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, não tocareis, para que não morrais. Então a Eva, ela foi ainda falar o que Deus falou para ela, para Satanás, para a serpente, né? Que aqui a gente está falando como Satanás. Na realidade, eu estou falando, na realidade aqui é a serpente, né? Só que Eva, ela não percebeu isso. Mas só que a serpente era astuta, né? A serpente era astuta. E ela falou algo para a serpente. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, aí todo mundo sabe, não precisa falar, né? É a mentira. Na realidade, a imitação é uma mentira, né? E o que é serpente? Eu acho isso muito incrível, porque a palavra, ela é viva. Olha só o que a palavra diz, que no dia em que dele, a serpente diz: porque Deus não sabe do dia que comerdes, se vos abrirão os olhos. Sabe o que a serpente está colocando aqui nesse momento, assim? Uma malícia. O mais interessante é que essa malícia, ela veio da desconfiança que a serpente, ela produziu em Eva. No que a serpente fez com Eva, quando ela fez com que Eva desconfiasse do seu Criador, de Deus, né? Sim, é só para nós refletirmos sobre isso, porque aí o que eu acho mais interessante que vem em seguida, que a árvore era bonita, a fruta era bonita. E ela deu ao seu marido, né? Existe uma astúcia na serpente. Atenção na palavra que a serpente usou, né, para Eva. Eu não sei que língua que ela estava falando com Eva, mas era uma língua mentirosa, né? A da serpente. Se vos abrirão os olhos. Isso significa uma mente no sentido de mudar uma mente para uma malícia. Então, não é à toa que nós vamos para o mundo e nós, embora a palavra diz que nós devemos ser como criança, porque aquele que não for como criança não vai entrar no reino do céu, a gente é obrigado a ter a visão do pecado, assim, da malícia, do que é e não é pecado,
como Eva teve que abrir o que Eva abriu os olhos, né? Foi justamente isso. Ela abriu os olhos e o pecado, por conta disso, dessa desconfiança, dessa desobediência, ela mudou todo um contexto, ela se tornou uma outra perspectiva de mundo e ela entrou no pecado e o pecado entrou no mundo. Te dizer que além de você saber o que é certo e errado, eu queria deixar aqui para você a importância de você, de você abrir os olhos e reconhecer aquilo que você acha que está falando a verdade para si mesmo. Porque nós vemos as coisas erradas, porque nós também mentimos para nós. E por isso que nós temos que ter cuidado, e quando nós temos essa sensibilidade, nem tudo nós olhamos e apesar de, por exemplo, eu estar vendo uma fruta aqui, uma pera aqui verde, entendeu? Eu posso repensar, eu posso olhar aquilo ali. Foi o que Eva não teve, porque de primeira mão Eva achou que era algo onde que a serpente conseguiu causar tudo isso, em algo que era agradável aos olhos. E quando a serpente fala sobre abrir os olhos, quando ela fala que se comesse, abriríamos os olhos, ela está falando justamente sobre abrir os olhos. Então isso é muito interessante. Diz muito sobre o olhar. A partir disso, tudo mudou. Porque tudo passa por vários filtros após o olhar. Então, existe um livro que fala sobre defesa do preconceito, que é você ter ideias preconcebidas. Que no caso, eu creio que seria a malícia, de ter que se voltar para Deus para perguntar: Deus, isso que eu tô vendo na minha frente é isso mesmo? Por quê? Porque eu sei que a mentira entrou no mundo. Então eu sei que eu vou ter que te perguntar, porque o que eu vejo não é tudo, mas você vê além. E aí o que acontece? A serpente, ela quebrou uma relação direta de confiança que Eva tinha com Deus. Se a Eva obedecesse, nunca ela ia precisar perguntar nada, não existiria malícia, pecado, erro. Tudo seria Deus atendendo e eles vivendo, ok, inocência. A primeira coisa que você viu é o que é. Que a serpente, ela vai frustrar tanto os dois, como ela vai tentar se frustrar. O que Deus ele queria que estivesse ali, né? Na realidade, Eva se permitiu desconfiar. Ela foi induzida a fazer isso porque veio uma ideia proposta e ela deixou aquilo entrar na mente dela. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, eu posso estar falando com você aí. Então, e aquilo ali foi uma desilusão porque era mentira o que a serpente estava fazendo. Mas em momento algum Eva ou Adão poderia ser como Deus ou maior que Deus. Era isso que a serpente estava olhando, né?
Ela estava olhando o tamanho de Deus, ela sabia e ela tinha o olhar para que Deus era grande, né? Então, era uma ilusão, mas o pecado entrou. E no versículo 22, eu estava lendo o seguinte: eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus está falando que, para analisar uma coisa, naquilo ali, Deus já falou em terceira pessoa do plural. Ele falou nós. Significa que tinha mais de um com Deus. Então, quando isso estava acontecendo, Deus já não era um, mas Deus era mais de um e já tinha tudo planejado. Não sei exatamente o que teria sido se Eva não tivesse desobedecido, mas uma coisa eu sei: Deus já tinha um plano, porque ele falou nós e Jesus estava com ele, e o verbo, a palavra estava com ele, ele era o verbo. E então o que acontece? Jesus vai voltar depois para reconciliar o corpo com o que vai acontecer. Agora o homem, ele vai viver debaixo da obediência de uma lei severa, né? Até Jesus voltar, no todo o Antigo Testamento, para que Jesus venha reconciliar o corpo com Deus. E depois disso é o que nós vivemos em espírito. Porque quando ele foi, ele prometeu que deixaria conosco o Consolador, que era um dos nós que Deus estava se referindo. Porque Deus é uma Trindade Santa. Então, o que quer dizer? Bom, quer dizer que nós ficaríamos com o Espírito, para que aqueles que andassem Espírito, quisessem ser purificados, Deus voltasse, aqueles que Ele adotou. Para fechar, o que vai acontecer? Que é o ideal, a promessa. Hoje nós podemos receber o Espírito em nós. Receber o selo do Espírito, que é uma promessa. Mas nós podemos subir e ser arrebatado quando Jesus voltar. A história vai se completar de forma perfeita. Nós todos voltaremos a ser um com Ele, estar com Ele. Todos. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Tudo que passou se cumpriu. Então, o corpo veio e reconciliou todo o corpo, e agora nós com o Espírito vamos nos reconciliar e vamos ser todos um quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Mas para ser arrebatado, tem que estar em união com esse corpo, né? Como que eu vou enxertar um braço podre num corpo vivo? Não tem como. Esse será lançado ao fogo, onde haverá choro e ranger de dente, né? É o que a Bíblia diz, aquele que não subir. E o que nós aprendemos na Terra? Nessa noção de trindade, né? Existe um Deus, existe Jesus e existe o Espírito Santo, esse conosco, para nos interceder diante de Deus, e o nosso corpo que está aqui, né? Essa harmonia com nós, com tudo. Você pode se perguntar, mas então por que Deus ele quis plantar justamente algo que ele ia proibir nós de comermos? Porque ele queria confiar em nós, ele queria mostrar que ele é mais, que ele está acima de nós, e ele queria confiar, ele queria contar com a confiança de Adão e de Eva, porque senão ele não teria colocado a árvore ali.
foi isso que ele fez. Então, o que acontece? Eva não foi aprovada nessa tarefa. Apesar dela ser chamada mãe de toda a humanidade, a primeira mulher, né? Adão deu esse nome para ela. A palavra diz que Adão deu o nome a ela de Eva. Ela quebrou. Vou fazer mais uma reflexão aqui hoje. Eu estava lendo uma notícia sobre rachaduras que estão saindo nas ruas no Rio Grande do Sul por conta de... Bom, a gente não sabe, mas é um movimento que vem de dentro para fora, né? Provavelmente. Bom, tem que ser analisado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a natureza ela tá gritando pelo mundo, né? No mundo. E se você é uma pessoa que já percebeu que... Não sei se você percebeu que a gente vai chegar no tempo que a gente vai olhar para cá, para lá, não vai ver, não vai ter o lugar de resolver, porque vai estar em toda parte. Não é querer causar nem nada, é a realidade. Mas se você vê isso, você sente alívio, porque sabe que em Jesus você tem os... vai voltar, parabéns. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque se você tivesse louco, atrelado aqui, ó, no mundo, João 15:18 diz que nós não pertencemos a esse mundo. Apesar de nós termos vindo do mundo, mas o mundo jaz do maligno. Então você estaria indo junto com o mundo. Se você não tá, parabéns.